Fala pessoal, eu sou o professor Marcelo Félix. Sejam bem-vindos à aula de número 1 do curso online Redigir para o Enem. Nessa aula você terá informações, estratégias sobre o planejamento de uma redação. Então fique atento e assista a essa aula com bastante cuidado. Muito bem, pessoal. Chegamos para a nossa aula de número 1, Planejamento Estratégico da Redação. Prestem atenção no que eu trago aqui para vocês como informação da primeira aula. Nós achamos por bem falar do planejamento estratégico do texto. Antes da gente trazer a nossa estratégia, a estratégia do redigir, nós vamos mostrar que você, como aluno ou aluna, precisa ter uma estratégia, precisa ter um projeto de texto, que você não deve sair escrevendo assim, sem o rumo, né? Sem uma ideia sequer, tá? Apenas baseado em algum assunto negativo. Então, veja isso aqui comigo, olha só. O planejamento estratégico é um guia que estabelecemos para ser seguido, no qual colocamos em frases sucintas ou mesmo palavras-chave um roteiro, uma lista de ações para a elaboração do seu texto em cada uma de suas partes, tá? No rascunho, por outro lado, damos a forma à redação. A forma desse planejamento que nós pensamos, vamos executar a partir do rascunho, pois nele as ideias colocadas no planejamento passam a ser redigidas, tomando a forma de frases que aos poucos se transformam em um texto coeso e coerente. Ok? Quais são esses pontos, professor? Quais são essas ações que eu devo seguir? Vamos lá. Ação 1. Fazer uma leitura da proposta. Não adianta ler apenas a frase temática e daí já mandar ver na redação, tá? Peraí, calma, leia a proposta, os textos motivadores, tá? Às vezes tem palavras que você pode não entender e os textos motivadores vão te ajudar nesse quesito. Por exemplo, a palavra estigmatização, que já caiu em vestibular, já caiu no Enem, e as pessoas não sabiam o que era estigmatização, mas um dos textos motivadores trazia essa informação explícita, clara, o que era estigmatização. Quem não leu a proposta acabou não entendendo e fazendo uma redação sem uma orientação devida. Leia a proposta. Leia os textos motivadores. E o passo número 2 é: reflita sobre o tema central. Reflita sobre a frase temática. A frase temática, ela traz um eixo, um assunto e um recorte temático. É muito importante que você atente para esses detalhes. Não é apenas falar de um assunto geral. Não é só isso. O Enem sempre traz palavras-chave, são recortes, dificuldades, alternativas, estigmatização, né? Que naturalmente, o candidato precisa ser mais minucioso nessa palavra-chave. Ok? Então, nós vamos já ver isso na prática. Sim, eu vou mostrar para vocês um exemplo de um planejamento estratégico. Calma aí. O passo 3 é planejar a execução do seu texto. Olha só, pessoal. Muita gente não sabe disso, mas eu vou dizer para vocês. Toda escrita e toda fala, né? A escrita e a fala, elas vêm após o pensamento. Primeiro pensamos, depois falamos ou escrevemos. Portanto, é preciso deixar fluir as ideias sobre aquele assunto, tudo que ao longo de sua formação você conhece acerca desse assunto,
E aí, depois de essa tempestade de ideias, esse brainstorming, né, é que você vai iniciar, de fato, a produção do rascunho, que é o passo número 4, tá bom? Primeiro pensa, primeiro faz reflexões, tem pensamentos ali, ideias, né, sobre o que você vai escrever. E aí depois inicia a produção do rascunho, já sabendo o que você pretende colocar no início, como você pretende desenvolver esse raciocínio e como pretende solucionar, como pretende fazer uma proposta de intervenção, né, sobre tudo aquilo que você está argumentando. Beleza? Ok? Muito bem. Chegando ao passo 4 e fazendo tudo dessa forma, você então, concluindo o passo 4, que é o rascunho, você deve, no passo 5, fazer as correções necessárias. Olha só, tem gente que termina o rascunho e vai direto fazer a redação, vai direto passar para a folha oficial. O que é que acontece? Muitos erros vão aparecer, muitos desvios, principalmente de competência 1, é um errozinho de acentuação, de uma crase, de uma vírgula, vão aparecer na folha oficial, na redação que vai ser corrigida. Portanto, leia o rascunho, tá? Terminou ali, você... aquela respiração profunda, aquela tranquilidade de quem já fez, de quem já projetou, planejou o seu texto, já escreveu, e agora você vai fazer uma leitura, tá? Como pensando fora da caixinha, fazer a leitura do seu texto observando detalhes, minúcias, principalmente esses pontos que eu já citei aqui de desvios de competência 1. Olha só, feito isso, né, você deve então passar para a folha oficial, né, iniciar a transcrição do seu texto com bastante calma também, com tranquilidade, para que naturalmente você não venha a cometer erros de ortografia que não estavam no rascunho, mas que pela sua rapidez em terminar ali a transcrição você acabou cometendo. Nada disso, vai com calma, tá? Inclusive, o Redigir aconselha que você faça primeiro, nesse dia de prova de redação, primeiro você proceda à redação, à escrita do seu texto, faça a sua produção textual antes de resolver as questões. Belezinha? Ok? Vamos ver na prática como seria isso? Vamos ver na prática? Porque o nosso objetivo aqui é trazer um curso para você que não seja só teoria. Você precisa ver na prática, né, como isso deve acontecer. Então, veja só. Trazemos aqui um tema central, digamos que foi que o tema do Enem foi esse aqui, as dificuldades do Poder Judiciário no Brasil. Então, como proceder? Veja que o tema traz um assunto que é o Poder Judiciário, né? Trata da questão da justiça brasileira, mas traz também o recorte, aquele recorte que eu falei para vocês que era importante, que é a palavra dificuldade. O candidato, ele é obrigado a falar sobre essas dificuldades. Ele não pode só falar do judiciário como um todo, tá certo? Então, é importante que nesse momento você pense em algumas dificuldades que são encontradas no nosso Poder Judiciário, pela nossa justiça, né? Para que ela seja uma justiça de excelência. Então, nós trazemos aqui, na introdução, é o momento correto de você apresentar pelo menos duas dessas dificuldades. E nós estamos colocando aqui a credibilidade questionada e também a falta de celeridade. São duas dificuldades aí encontradas no Poder Judiciário, tá certo? Além disso, você também deve contextualizar. Toda a introdução deve vir contextualizada. Então, nós trouxemos aqui uma proposta, uma sugestão. Já que é sobre a justiça, o Poder Judiciário, que tal trazer a Constituição Federal, que é um documento exatamente que rege as ações do Poder Judiciário. Então, veja só, o tópico frasal seria, né, nossa proposta seria a Constituição Federal do Brasil, promulgada em 1988 por Ulisses Guimarães, vê-se ameaçada uma vez que o país tem sua democracia bastante protestada nos últimos meses pelo povo e reforçada pela presidência. Nesse caso, a gente coloca aqui algumas manifestações
que aconteceram no país, né, pedindo o fechamento do Supremo Tribunal Federal, né, o retorno à ditadura militar, enfim, né? Então, essa credibilidade questionada foi colocado como um dos pontos da nossa tese, né? Porque é uma das dificuldades que o Poder Judiciário encontra atualmente. E a outra é a falta de celeridade. Isso aqui você faz na introdução, para que no desenvolvimento, veja só, no desenvolvimento, segundo e terceiro parágrafos, você deve, no segundo parágrafo, desenvolver credibilidade questionada, tocar nesse assunto, tocar nessa argumentação, desenvolver, né, melhor, porque ela foi apenas citada na introdução. E aqui no terceiro parágrafo, você fala sobre falta de celeridade, né? Porque a justiça é muito morosa, devagar. Então, no terceiro parágrafo, você fala sobre isso, trazendo essa hierarquia, né? O que você falou primeiro, no caso aqui, credibilidade questionada, você vai desenvolver primeiro, né? Um parágrafo exclusivo para isso. E um outro parágrafo posterior, né? Seria o terceiro, falando exclusivamente sobre falta de celeridade, tá? Por isso aqui nesse slide eu mostro para você que no segundo parágrafo, para reforçar essa ideia, esse primeiro argumento, né, da credibilidade questionada, trazer a citação de Celso de Mello, que disse o seguinte: sem o Poder Judiciário independente não haverá liberdade nem democracia. A partir daí, você traz o desenvolvimento para a credibilidade questionada. E no terceiro parágrafo, você, como sugestão aqui, pode falar sobre esse dado do CNJ, mais de 90 milhões de processos por habitantes no Brasil, né? Um número enorme, por isso que a justiça é tão lenta, né? Ou então citar também o artigo 3º da Carta Magna, que declara que a promoção do bem de todos é um dos principais objetivos da República Federativa do Brasil e, portanto, ele precisa dar celeridade, né, a quem entra na justiça e a tudo que compete a ela. Ok? Hierarquicamente, desenvolvendo esse projeto de texto, o corretor vai perceber isso, ele é treinado para perceber isso, tá certo? Ok? Tranquilo? E aí, então, pessoal, na proposta de intervenção, né, nós já fizemos a introdução, o segundo parágrafo, o terceiro parágrafo, nós vamos para o quarto parágrafo, que seria a proposta de intervenção com duas intervenções. Por que duas intervenções, professor? Uma para cada argumento daqueles citados, né? Uma para a questão da credibilidade questionada, né? Podemos trazer aí o cidadão como centro, né, como agente, e também a questão da celeridade, no qual poderemos trabalhar nas universidades, nos cursos de direito, né, por meio da promoção de palestras e debates, o que poderia ser feito para melhorar essa celeridade da justiça brasileira, tá certo? Duas propostas de intervenção, de forma hierárquica, no mesmo parágrafo, uma sobre cada dificuldade colocada lá na tese e desenvolvida já no segundo e terceiro parágrafo. Como sugestão aqui, da intervenção 1, você colocaria o cidadão como agente, ação, apoiar e defender a democracia e a independência do Supremo Tribunal Federal. Modo meio, manifestações pacíficas, posicionamento crítico social. E o objetivo, o efeito, o resultado é para evitar uma nova ditadura militar. A intervenção 2, como eu já fiz a sugestão aqui, seriam as universidades promover palestras, debates, né, por meio de centros acadêmicos, nos cursos de direito, enfim, né? Para quê? Para conscientizar os jovens, né, e também para que a gente possa perpetrar no Brasil uma justiça célere e pugna. Gente, dessa maneira, com essa estratégia, eu tenho certeza que o corretor vai olhar sua redação com muito bom gosto, né? Com muita atenção, com muito bom gosto, e vai te dar uma nota assim que você vai gostar muito, que você vai ficar muito satisfeito. Então, já nessa primeira aula, a gente coloca assim você na cara do gol, tá? E é assim que a gente vai fazer durante todo esse curso. Beleza? Então fica aqui com a gente, assista a próxima aula e você vai continuar aprendendo sobre essa estratégia
que o curso Redigir está trazendo para você. Beleza? Vamos nessa!